impacto ESG, da estratégia à ação, da jornada ao relato. Estamos aqui em mais um programa, hoje com Rodrigo Cavalcante, da Fomenta. A Fomenta é uma startup de impacto social que apoia e conecta ONGs, institutos, fundações e empresas para a transformação de territórios e causas, que alia mundo corporativo e projetos de voluntariado. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Thiago? Prazer estar aqui, batendo esse papo, conversar um pouquinho aí sobre a Fomenta, o que a gente tem feito. Também falar mais sobre o terceiro setor, sobre negócio de impacto. Então, super prazer estar aqui, tendo essa conversa contigo. Que legal. O prazer é todo nosso, pela relevância do seu trabalho. Eu também venho do terceiro setor, fui fundador de ONG, fui conselheiro estadual de direitos de criança e adolescente, fui presidente no conselho da comissão de projetos, a gente que abriu os editais. Legal. Então, acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Com certeza. Dava para falar bastante sobre isso. Então tá bom. Você já percebeu que eu deixo para descobrir as coisas aqui na hora, né? Então, se eu cometer alguma gafe, você me desculpa. Mas você, então, hoje está como CEO da Fomenta. Isso. Hoje eu estou como CEO da Fomenta. Eu acabei conhecendo a Fomenta alguns anos atrás, vão fazer 9 anos. A Fomenta ano que vem completa 10. Ela foi fundada por 2 biólogos. E quando eles estavam fazendo o primeiro programa de aceleração de ONGs para ONGs em Campinas, eles acabaram chamando alguns universitários para serem voluntários e participar desse programa. Eu, como curioso, fui lá, deixa eu ver o que é isso. Uma aceleração de ONGs eu nunca tinha ouvido falar. Já tinha falado sobre aceleração de startups, negócios. Fui voluntário, achei muito legal o trabalho, eles ensinando pitch para as ONGs, como pensar modelos de negócio, como pensar o marketing dessas organizações. E eu acabei ficando próximo do fundador. 2 anos depois, eles fecharam um programa de aceleração lá em Brasília, em região. Eu sou de Goiás, depois eu nasci e cresci numa cidade chamada Lusiânia, no entorno de Brasília. Eu falei, nossa, agora acho que é a chance de eu trabalhar com impacto na minha região e receber por isso, né? Porque eu tinha sido voluntário antes. E então eu entrei para assumir esse programa de aceleração lá em Brasília. A gente teve um resultado super legal. Alguns anos depois, eu estava liderando um time de 15 pessoas, cuidando de programas de aceleração em diversas partes do Brasil. A gente teve uma primeira transição de um dos fundadores sair para empreender com tecnologia. Eu comecei a assumir outras coisas, então estruturei a área de marketing, comecei a olhar para finanças, criei uma área de dados, enquanto liderava ainda a equipe lá de programas de aceleração e outros produtos, até que a fundadora resolveu sair para empreender com ciência e surgiu o convite de, Rodrigo, você quer continuar? Tem 5 anos você está aqui na Fomenta, você é quem está aqui mais tempo, você já fez um pouco de tudo, você entrou, éramos 4, hoje a gente está em 32 pessoas, você quer continuar tocando? E eu estava no momento de olhar para um mestrado fora, que era um sonho estudar fora, estava estudando, já me preparando para os processos seletivos, para conseguir uma bolsa, e aí logo eu pensei, entre ficar numa sala de aula, ouvindo sobre gestão, não sei o quê, eu acho que eu tenho uma chance agora de testar algumas coisas aqui dentro da organização da Fomenta. E aí eu topei esse desafio. Vai fazer 3 anos agora que eu estou como CEO liderando a organização. A gente tem uma equipe hoje está espalhada por 7 estados, a gente apoia mais de 500 ONGs por ano, tentando continuar esse legado, ao mesmo tempo que como a gente pensa novas estratégias, novas ações, no fim para conectar esses 2 mundos, né? Empresas e ONGs, pensando na resolução dos problemas sociais e ambientais que a gente tem aí diversos pelo país. Puxa, que legal! Nossa, é inspirador te ouvir, né? Traz uma inspiração pra gente, porque é uma trajetória muito bacana, a sua trajetória na Fomenta, desculpa. E eu vi esses dados, então, das 540 ONGs que foram aí aceleradas ou auxiliadas, que participaram do programa, e esse valor são 8 milhões, é isso? E meio? É só no período 2023? Isso. Apenas em 2023, uma das métricas que a gente tem para avaliar esses programas. Hoje, qualquer organização que participa, ela não paga para participar. A gente vai ter um financiador que vai ser uma empresa que quer apoiar uma causa, quer apoiar ONGs de uma determinada cidade, região. Então, uma das métricas que a gente olha é quanto essas organizações conseguiram captar de recursos a partir do que elas aprenderam. Então, a gente ensina elas como fazer um pitch, como mandar um e-mail para a empresa, como ela monta uma apresentação, que tem muitas empreendedores sociais, que a gente chama, né, essas lideranças de ONGs, que nunca tiveram contato, nunca aprenderam, nunca trabalharam no setor corporativo e não sabem falar essa linguagem. Então, a Fomenta está nesse lugar de apoiar esses empreendedores para que eles consigam acessar esses lugares, acessar as pessoas.
Então, apenas em 2023 foram mais de 500 ONGs, né, 543 apoiadas em diferentes programas, não só aceleração, a gente faz algumas outras coisas também, voluntariado, gestão de redes de ONGs, e essa é uma das métricas que a gente calcula. Então, ano passado a gente teve mais de 8 milhões captados por essas organizações. E aí é super legal, porque o financiador, ele investe um valor X para esses programas acontecerem, né, para Fomenta realizar esse programa, e a gente consegue ter programas que têm 3x, 4 vezes o valor que foi investido. Então, esse é um único indicador, a gente tem vários outros que a gente calcula, mas o programa ele acaba se pagando, porque a gente está trazendo e levando ferramentas para esses empreendedores que já são incríveis, estão resolvendo problemas sociais para conseguirem captar esses recursos, que a gente sabe que é um desafio para muitas ONGs, a sustentabilidade econômica, pagar os funcionários, ou transformar a equipe de voluntário para funcionário. Então, a gente está tentando ajudar essas organizações a serem um pouco mais estáveis e continuarem o trabalho dela. Né? Que legal. Eu fico assim entusiasmado, né? Eu comecei com uma militância política e também com uma atuação no terceiro setor, trabalho voluntário em colégio, fui do grupo de jovens do Rotary, fui da ACM, Legal. Fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Social. Aí em 2002 eu fundei uma ONG chamada Consciência e Cidadania. E foi uma longa jornada. Em 2009 eu tirei o título, né, a qualificação de OCIP. Em 2009 eu fiz o primeiro registro no CMDCA. Foi então, fácil esse processo aí? Olha, eu vou dizer para você, eu dei uma palestra sobre responsabilidade social e eu dizia assim para as pessoas: você acha que a pessoa mais humilde, que começa um trabalho social, às vezes funda uma ONG, ela às vezes não tem uma educação formal, às vezes até analfabeta, muito simples, nasce da necessidade, né? Você acha que ela dá conta de todo aquele procedimento, aquela burocracia de um edital, de tudo que eles exigem de um plano de trabalho, mais um budget, mais a documentação? Aí o pessoal da pós-graduação em responsabilidade social falou assim, não. Eu falei, então, até quando a gente fala em responsabilidade social, nós excluímos as pessoas no Brasil. Com certeza. Né? Foi uma jornada muito difícil. Aí, em 2009, eu tirei o CMDCA. Em 2011, tinha 2 anos, eu já podia ser eleitor, acabei sendo eleito e tive a cadeira no Condeca. E aí, muito contato com essas ONGs. E eu fiquei muito impressionado, apesar que eu estou fazendo aqui um preâmbulo muito longo para a minha pergunta, mas porque você fala da ONG apresentar um pitch. E a gente está acostumado a ouvir falar do pitch para startup, né? Me conta um pouco, o que é o pitch de uma ONG? Legal. A gente tem uma estrutura que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, de como essas organizações podem ter uma narrativa que conquista mais pessoas, né? Porque no fim do dia, o Brasil, de forma geral, a sociedade conhece muito pouco sobre as ONGs, sobre esses empreendedores. Eles são muitas vezes invisíveis. E até em alguns territórios que eles atuam e bairros que eles estão, até a população às vezes não gosta dessas pessoas, que fala, essa pessoa quer ser política na próxima eleição, por isso que ela está fazendo esse trabalho, ou ela está desviando dinheiro para pegar recurso do poder público. E aí você sabe muito bem que para quem pega dinheiro do poder público, a dificuldade que é prestação de contas, controle, o risco que essa organização corre de ter uma certidão negativa, são vários. Então, não é algo tão simples assim acessar esses recursos, né? Então, a gente percebe que muitas dessas organizações, elas acabam construindo uma narrativa que não engaja outras pessoas ou que não consegue explicar muito bem o que ela faz. Então, a gente foi criando uma estrutura, que ela foi sendo testada ao longo do tempo. Inclusive, essa é uma ferramenta, talvez, das que fazem mais sucesso. E aí eu conto umas historinhas depois de organizações que usaram para algumas coisas. Mas a gente tem uma narrativa que a gente tenta construir, uma narrativa de vitória, que a gente chama. Então, muitas organizações elas vão se apresentar de alguma forma assim. Essa organização foi fundada em 1960 pela irmã Maria, que fazia um trabalho, isso aqui foi formalizado. Para quem está ouvindo, nesse mundo acelerado que a gente está, digital, até se a gente for pensar um stories no Instagram, um post, nem cabe essa história. Né? A pessoa, no segundo parágrafo, ela parou. Então, a gente tenta quebrar um pouco essa narrativa que muitas organizações acabam usando. E a gente tem uma estrutura que a gente vai começar primeiro, que é gerando curiosidade. Então, traz uma pergunta, um dado. Você sabia que em São Paulo tantas crianças têm deficiência e não têm acesso à educação de qualidade? Você já parou para pensar que pessoas que passaram por uma cirurgia de câncer não conseguem se deslocar para o hospital para fazer um tratamento? Isso é um empecilho para a pessoa ter um tratamento adequado no SUS? Então, a gente começa com esse dado,
Mas a gente entende que o dado sozinho, ele não vai engajar as pessoas. Muitas vezes o que chama atenção são as histórias, narrativas. Então, a gente pede às organizações para trazer uma história e, às vezes, trocando nomes, porque, por exemplo, você que trabalhou muito com educação, com crianças, jovens, a gente tem que deixar, não podemos expor essas crianças, né, esses jovens, inclusive pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem que trazer uma história que exemplifica esse dado. Beleza, estamos falando que 1 milhão de pessoas na cidade de São Paulo sofrem isso. Tem a história da Dona Maria, da Mercedes, que passou por isso, aconteceu isso. E aí a organização ela vai entrar no meio aqui, que ela é a solução para esse problema. Então, a partir do que ela vivenciou, a partir da organização que ela conheceu, ela teve acesso a alguma coisa. Então, ela começa a transformar essa história dela. A partir dessa história que ela transformou, a gente já atendeu, enquanto organização, 500 pessoas. Então, eu estou mostrando o tamanho e a dimensão disso. E aí a gente vai para o momento final, que é chamar a pessoa para ação. Você quer ser voluntário também? Participe aqui, você quer se tornar doador, a gente está fazendo uma reforma para atender mais pessoas, participe disso aqui. E a gente tem esse convite, que pode ser para uma empresa, pode ser para uma pessoa na rua, pode ser para um amigo para participar. Então é uma curva que a gente desenha, que a gente vai desses dados mais genéricos para uma história, mas a ONG ela entra com uma solução para esse problema, mostrando como ela conseguiu transformar e depois ela mostra a dimensão desse trabalho dela. Então, só de mudar esse jeito de apresentar, a gente começa a ver que outras pessoas se engajam, elas se interessam mais pela história. Né? Então, a gente tem um caso, por exemplo, que eu sempre gosto de contar. Tem uma empreendedora social lá de Salvador, que ela participou de um programa com a gente de aceleração. Esse é um das primeiras ferramentas que a gente ensina, porque ela tem um ganho muito rápido. Né? Então, no dia seguinte, a pessoa começa a usar. E aí, ela estava com um problema na internet, na casa dela, e ela era super tímida, não conseguia muito explicar a organização, de contar, não gostava. E aí foi o técnico lá para resolver o problema da internet dela. Ela falou, deixa eu pegar isso que eu aprendi com a Fomenta, deixa eu testar com um técnico aqui para ver se eu consigo explicar o que minha ONG faz em 1 minuto. A gente dá um desafio para as ONGs, 1 minuto e meio para você se apresentar. Deixa eu testar aqui. Aí ela apresentou para o técnico falou, nossa, que legal. E aí por alguma coisa que aconteceu aquele dia, quem foi atender, o técnico, era o dono da empresa, do provedor de internet. Ele gostou tanto da ONG e falou, onde que fica a organização? Eu vou oferecer gratuitamente lá a internet para vocês e não vão precisar pagar mais. Aí ela foi e conseguiu a internet de graça. E aí ela teve um problema de saúde, no outro dia assim teve que ir para o hospital, estava lá com o enfermeiro tomando soro na veia, e ela falou, deixa eu aproveitar, deixa eu testar com o enfermeiro aqui para ver se esse pitch funciona. Funcionou essa semana, deixa eu testar aqui de novo. Contou para o enfermeiro gostou, virou doador da organização. E aí ela começou a contar e mudar um pouco a história que ela contava antes da organização, que antes era, tá tudo muito difícil, a gente tá precisando de dinheiro, vai fechar as portas. E essa acaba sendo uma narrativa que muitas vezes não engaja, né? Então, a gente tenta transformar para que essa narrativa, ela mude um pouco, seja uma narrativa de vitória, colocando as organizações no centro e como solução. Então, esse é um exemplo, por exemplo, do que as organizações aprendem em um dos programas com a gente. Bom, então vocês ensinam o pitch, vocês ensinam o storytelling, com uma jornada do herói e o call to action. Então vocês pegaram tudo que tem de mais moderno no empreendedorismo, no mundo das startups, no mundo do empreendedorismo digital e trouxeram para a realidade das ONGs. Exatamente. E aí esse empreendedorismo passa a ser um propulsor para esses empreendedores sociais. E aí eu tenho uma pergunta. Aí as pessoas vão nos acompanhar, a gente acaba divulgando alguns cortes para os amigos. Aí tem uma ONG que fala, poxa, isso me interessa. Como ela chega na Fomenta? Tem um edital? Vocês fazem a seleção? Eles se candidatam? Como funciona? Legal. Hoje, como eu estava comentando, todos os programas eles são gratuitos, né? Então a gente abre vagas e quem financia esses programas acaba escolhendo algumas coisas. Por exemplo, qual vai ser a causa? Então quando a gente trabalha, por exemplo, hoje a gente tem um cliente que é da área de pet shops, eles trabalham com a ONGs da causa animal. A gente tem um que trabalha em Goiás. A gente fez um programa só com organizações do estado de Goiás. Então, a gente lança programas. Cada programa vai ter o seu foco, né? Uma causa, uma região. Tem programa que é nacional. Tem programa que é uma causa específica. E aí a organização ela pode entrar no nosso site, né? fomenta.com.br. Lá tem uma área que a gente chama para ONGs. E lá ela consegue fazer uma pré-inscrição. Então lá ela deixa os dados dela, um e-mail, contato, o cargo da pessoa, porque quando a gente abre esses programas, ela é a primeira a receber, a gente manda e-mail, manda o WhatsApp, falando, olha,
abrir um programa aqui que eu talvez acho que faz sentido para você, que você está em tal cidade. E aí a organização vai participar, a gente nem gosta de chamar de edital, a gente chama de processo seletivo, porque ele vai tendo várias etapas. Então a gente não pede para a organização mandar tudo para a gente de uma vez, porque você que teve desse lado aí da parte edital, você sabe, às vezes a organização passa ali um mês, prepara a documentação, prepara orçamento financeiro, prepara cronograma, ela vai receber um não. Então, para a gente evitar também, às vezes a organização é desclassificada por um item básico, não tem o tempo de CNPJ. E ela preparou todas essas informações para receber um não. Então, para a gente também poupar o tempo desses empreendedores sociais, que é muito valioso, a gente fala que é um processo seletivo. Então, a gente tem algumas etapas. A primeira etapa são 5 informações, 6 informações, que ali, se a pessoa não atende, ela já recebe, olha, infelizmente você não atende os pré-requisitos de tempo ou de causa. A pessoa passou dessa etapa, ela vai para um webinar. Nesse webinar a gente conta mais do programa e ela faz uma outra inscrição. E aí, conforme ela vai avançando, a gente vai coletando mais informações. Então, quem chega na etapa final é quem a gente vai checar documentação, checar alguns outros documentos que muitas vezes a empresa precisa por questão de compliance, até eu acho que conectado com o ISD aqui por questão de governança da empresa, né? Mas a gente tenta evitar pedir todas aquelas informações ali. Então, para quem quer participar, é fazer a pré-inscrição no nosso site e a gente vai acompanhar, vai mandar por e-mail para ela poder participar. Além disso, nas redes sociais a gente sempre divulga. Então, no nosso Instagram, no LinkedIn, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente manda sempre notícias, né? Que a Fomenta tem um site de conteúdo gratuito que chama Portal do Impacto. Lá também a gente divulga. Então é a organização, tanto se inscrever e ela ficar de olho também, porque tudo vai ser divulgado ali. E aí eu espero que elas consigam participar aí de uma próxima edição de algum programa que está para abrir. Muito legal. Outra dúvida que eu tenho é assim, você disse dessa jornada, né? Da gente, enquanto empreendedor social, enquanto ONG, é muito difícil. E a quantidade de documentos, certidões, o plano de trabalho é mesmo muito complexo. Então, achei genial você dizer que vocês fazem de forma gradual a solicitação dos documentos, de forma que você não vai sobrecarregar. Aconteceu isso comigo. Eu chegar na abertura do envelope para concorrer no edital e tá faltando um documento e eles não abriram prazo de recurso e eu levantei todas as certidões, peguei atestados, horas, uma quantidade. Você mobiliza a contabilidade para te dar balanço, você mobiliza muita gente. Exatamente. Só que isso me ajudou. Hoje eu estou com a startup, estou com a empresa e eu fiquei impressionado, porque quando você vai tratar do tema governança e due diligence para startup, você chega ali e o cara perde um aporte porque ele jogou em despesas pequenas R$60 mil de café. Então você fala, isso na ONG é inadmissível, jamais passaria por isso. Sim. Então a forma como eu organizo hoje a finanças da empresa é muito interessante. Linha a linha, né? Linha a linha. Não tem sair dinheiro que não entrou. Para mim não existe isso, porque eu venho do terceiro setor. E aí uma pergunta. Eu chego com uma entidade e vou no processo seletivo. Eu estou de acordo com o tema que vocês vão abordar e eu começo essa relação. Aí no meio do caminho você sente que a entidade ela tem tudo, mas ela não tem justamente a parte da governança. Vocês também fazem algum tipo de suporte para que ela consiga superar dificuldades com documentos contábeis? Como funciona isso na prática? A Fomenta, quando a gente começou, a gente tinha muito foco em organizações já formalizadas. Né? Então era quem já estava com o mínimo de estrutura para a gente acelerar essas organizações. Era esse um pouco o conceito. Ao longo do tempo, a gente foi percebendo que tem organizações muito legais, incríveis, que fazem um trabalho de anos, às vezes décadas, que não está formalizado. E ela não consegue acessar vários recursos. Não consegue acessar seja um edital público, seja um edital privado, dentro de empresas, de áreas de responsabilidade social e tudo mais. Então, ao longo do tempo, a gente foi entendendo como é que a gente poderia apoiar essas organizações. Porque também não é tão simples, né? Você ajudar a abrir um CNPJ, você precisa de um conhecimento da área jurídica, de um advogado, na área contábil, de como ela organiza e começa a ter alguns documentos básicos contábeis. E aí, o primeiro passo que a gente fez a Fomenta não está com esse foco agora, isso há alguns anos. Vamos criar um portal onde a gente coloca essas informações, que é o Portal do Impacto. Então, lá a gente tem uma série, por exemplo, que é Sua ONG do Zero. É uma série de artigos que vai falando sobre obrigações contábeis de uma organização, obrigações em relação ao CNPJ, como abrir um CNPJ.
gente foi criando uns conteúdos, como a Fomenta não atendia esse tipo de organização naquela época, vamos criar conteúdos, porque quem tiver a gente direciona para lá. Olha, não ajudamos vocês agora, não é o perfil de organizações, mas está aqui essas informações que podem ajudar vocês nesse caminho. Então tem várias organizações que começaram a consumir esses conteúdos, essas dúvidas no Portal do Impacto, que lá tem artigos, tem webinar, tem podcast, e-books. E ao longo do tempo a gente conseguiu também introduzir, porque era um desafio do outro lado, eu consegui financiar programas com organizações não formalizadas, por exemplo. Porque do lado da empresa ela não queria se relacionar com o CPF. Como é que ela vai receber uma doação? Eu vou pagar para o CPF da pessoa? E aí entrava o compliance da empresa, o jurídico falava, não, absurdo, não posso passar por um CPF. E se esse dinheiro for desviado? E aí, gente, estamos falando de pessoas aqui que estão 20 anos fazendo aquele trabalho. Elas não estão ali para ficar ricas. Se elas fossem querer ficar ricas de fato, elas já tinham escolhido outro caminho. Elas estão ali porque de fato elas querem fazer alguma coisa. A maioria, né? E aí a gente aos poucos começou a convencer algumas organizações. A Fomenta, como ela está formalizada como uma associação, então a gente opera como negócio, não distribui lucro, né? A Fomenta não tem sócios, a gente consegue receber recurso e repassar. Então, beleza, em vez de talvez seu compliance não está disposto a fazer isso, faz a doação para a Fomenta, a gente repassa para essas pessoas e a gente faz um monitoramento. A gente acompanha fotos, o que foi feito, quais foram os indicadores, qual o impacto que isso gerou, quais foram os resultados. Então a Fomenta intermedia de vez em quando algumas relações dessas. E a gente começou também ao longo do tempo conseguir convencer alguns financiadores. E aí é menos empresa e mais famílias, famílias filântropas que conseguem ter um pouco mais de flexibilidade nesse modelo de operação, da gente conseguir apoiar essas organizações não formalizadas. Então tem alguns programas hoje que a Fomenta tem, que são projetos sociais, coletivos. Tem um programa grande que a gente apoia 45 organizações junto com um movimento bem maior, que é super legal. Lá tem coletivo de circo, que roda o Brasil e tem um impacto social, que não está formalizado. E aí, nesses programas, a gente começou a trazer alguns parceiros para apoiar com horas. Então, vamos trazer um advogado, o advogado vai ter aqui 20 horas por mês. As organizações que querem acessar e tirar dúvidas para formalizar, para arrumar documentação, acessa as horas aqui. E aí a gente foi trazendo advogado, contador, e a gente conseguiu atender algumas dores dessas. Então, é um trabalho do nosso lado também de convencer as empresas de que se a gente quer chegar no Brasil profundo, então a gente tem projeto hoje que tem organização que é de município de 5 mil habitantes no interior do Maranhão, que fica a 5 horas da capital. Nesses lugares, eu não vou achar uma organização, a probabilidade de eu achar uma organização com toda a documentação e tudo mais certinha é muito difícil. Mas não é porque as pessoas são incompetentes, é porque elas não sabem onde encontrar essa informação. Então, aos poucos, a gente foi inserindo essas organizações. Então, hoje na Fomenta a gente apoia coletivos, projetos sociais, mas vai depender muito do programa. A gente tenta convencer os financiadores, mas às vezes a gente não consegue passar pelo compliance da empresa, então tem um requisito, por exemplo, de ser formalizado. Uma outra questão que a gente conseguiu flexibilizar bastante nos últimos anos foi tempo de CNPJ. Então tinha uma organização que tinha 10 anos de trabalho, mas o CNPJ de 1 ano, que foi formalizado há pouco tempo. E aí parte dos nossos parceiros pediam 2 anos de CNPJ. E a gente conseguiu flexibilizar para 1 ano, uns outros para 6 meses. Tem 6 meses? Mas o que a gente pode olhar como prova de que esse trabalho existe? Tem um Instagram lá que a pessoa posta 6 anos, está contando a história. Isso aqui tá me provando mais o impacto do que o próprio CNPJ, que a pessoa poderia não estar fazendo nada. Então, aos poucos, a gente foi conseguindo montar esse diálogo e flexibilizando um pouco para chegar, que para mim, o sonho da Fomenta é a gente apoiar o que a gente fala as pequenas, médias e as nano-organizações. Porque a organização que tem 30 funcionários, 50 funcionários, ela contrata advogado, ela consegue trazer uma equipe qualificada. Não é nosso foco na Fomenta. A Fomenta está focando nessas organizações que não conseguem acessar profissionais, não conseguem ter uma mão de obra qualificada, às vezes só de voluntários. Então, esse é o nosso foco enquanto organização, enquanto startup de impacto. Isso que você disse é muito interessante também, porque eu sinto assim, né? A gente acaba penalizando, às vezes, quem mais precisa. E as pessoas não acreditam. Não é que ele tem um trabalho social e não tem um CNPJ. Às vezes você vai num trabalho social, em algumas regiões do nosso país, hoje, 2024, e a pessoa que está fazendo aquele trabalho por uma necessidade extrema, ela sequer tem o CPF. Ela sequer foi alfabetizada e tem casos que as pessoas não têm ali o suficiente para comer. Exatamente. São pessoas que passam por desnutrição. Então, assim, é um problema tão sério. Quando você fala assim, o Brasil profundo...
É isso. Se a gente não quebrar essa ideia de que a burocracia é seriedade, a gente vai continuar deixando essas pessoas invisíveis, né? E isso é muito triste. Mas, então, agora eu vou te fazer uma pergunta, mais algumas perguntas aqui, que você está vendo que eu estou ali como... Parece que eu sou o gestor da ONG já interessado no serviço. Vocês têm, então, esse suporte que é num portal que a pessoa tem as informações. Esse acesso é gratuito? É gratuito. Hoje, eu diria, a Fomenta como negócio, a gente tem serviços, soluções que essas empresas nos pagam para quem quer gerar mais impacto social, quem está olhando para sustentabilidade, quem está olhando para ISD. Então, às vezes, essas empresas estão financiando isso. E aí eu digo que o portal é a parte sem fins lucrativos da Fomenta. Então, a gente tem uma limitação que por mais que eu fique super feliz que ano passado a gente atingiu 500 e poucas organizações, já foram mais de 1.500 nessa trajetória da Fomenta, diretamente, sem considerar quem acessou conteúdo, quem participou de webinar, a gente está falando de um Brasil que tem aí entre 200 e 800 mil organizações, dependendo da referência. Então, 1.000 organizações, 1.500, ainda tem muitas para a Fomenta acessar. E os programas, eles têm vagas limitadas por questão de recursos. Se a Fomenta tivesse dinheiro infinito, a gente pegaria e faria um programa que qualquer pessoa que tivesse interesse se inscreve e participa. Infelizmente, a gente tem que fazer um processo seletivo. E o Portal do Impacto foi o lugar que a gente encontrou. Antes, no começo, ele tinha um foco na pandemia. Quando começou a pandemia, que todo mundo teve isolamento, que essas organizações estavam lá na ponta, né? Elas tiveram um papel muito importante, as ONGs, durante a pandemia, de distribuir produtos, higiene. A gente falou, nossa, o pessoal está perdido, sem saber o que fazer. Muitas pessoas achavam que a pandemia ela ia durar 1 mês, 2 meses. E a gente teve uma pandemia que durou aí 1 ano e meio, 2 anos. Praticamente as coisas começarem a voltar à normalidade ali, de fato, né? E aí a gente viu que as organizações estavam perdidas de informação, do que estava acontecendo, de quanto tempo que ia demorar, como isso impactar a captação de recursos, porque se a gente tem um cenário econômico, que a economia ela despenca, isso vai impactar diretamente a capacidade de doação das pessoas. Então a gente lançou esse portal para ser esse lugar, esse hub de conteúdos para ajudar durante a pandemia. E aí a gente fez um primeiro webinar, Thiago, e a gente nunca tinha feito webinar online. Deu mais de 1.000 pessoas inscritas e 300 pessoas ao vivo. A gente falou, nossa, tem gente querendo ouvir a gente aqui. A gente nunca tinha feito nada disso. A gente ficou super surpreso. A gente estava esperando esse tanto de gente, estava esperando 100 pessoas inscritas, 30 pessoas ao vivo. Falou, nossa, vamos transformar esse portal aqui, que era para ser só uma página, era ser uma curadoria. Olha esse especialista falando sobre a pandemia, tá aqui essas dicas de captação de recursos, etc. Vamos transformar isso num site e pegar todo esse conhecimento que a Fomenta está aprendendo e desenvolvendo, porque a gente está aprendendo junto com as ONGs. Então a gente testa uma ferramenta, não funcionou, adapta, você me dá o feedback, você é de uma ONG, participou, isso aqui poderia ser assim. A gente foi desenvolvendo até chegar hoje no que a gente faz hoje com um pouco mais de maturidade. Vamos pegar isso aqui e tornar público, deixar aberto. Vamos pegar essa estrutura do pitch que eu estava comentando, em vez de deixar ela só para quem participa do programa, e vamos criar um artigo e deixar lá para quem quiser acessar. E aí o portal virou esse repositório. Então ele deixou de ter um foco só na pandemia, durante quase 1 ano foi o foco dele, e a gente começou a abrir gratuitamente esses conteúdos, porque quem não consegue participar de um programa com a gente, porque tem lá 10, 20 vagas, a gente fala, olha, infelizmente você não atendeu os critérios, mas dá uma olhada aqui no portal que talvez alguma dor, algum desafio que você tem, você vai encontrar. A gente teve um conteúdo super legal que a gente desenvolveu, por exemplo. A gente ajuda muito a organização, e aí você que estava envolvido com organizações da assistência, da educação, você vai saber disso. Tem muita organização que usa o Bazar como uma fonte muito importante de geração de receita. Sim. Inclusive de fonte livre de recursos, que ela consegue pegar esse recurso e alocar como ela quer, sem estar preso num projeto, sem estar restrito a um projeto. E quando a gente procurou no Google, isso 2019, 2020, não tinha nenhum conteúdo para Bazar em português, nada. Tinha conteúdo do Sebrae, um artigo de blog ali, super simples, e a gente tinha ajudado várias organizações a melhorar o Bazar, precificar melhor os produtos, como fazer triagem, e a gente ia juntando, tem uma organização que ela fatura 2 milhões de reais lá em Campinas, por exemplo, com Bazar. E aí ele falou, vamos pegar o que eles fazem bem, sistematizar isso e colocar no material, e a gente criou um e-book, é um e-book que tem lá suas 50 páginas, com boas práticas de como fazer a gestão do Bazar. Para a organização conseguir capturar mais valor, para ela conseguir precificar melhor os produtos, que tinha organização que recebia
Camiseta de futebol nova vendendo por R$5. Não é porque a pessoa está numa periferia, numa comunidade, que ela não quer comprar um presente para o filho, por exemplo, e está disposta a pagar 20. Não precisamos cobrar 200, R$300 do preço ali dessa camiseta. Mas se eu cobrar 20, comparado aos R$2 que estava vendo essa camiseta, isso já faz bastante diferença para a organização. Então, a gente foi pegando e sistematizando de como separar produtos que são mais caros, que eu consigo cobrar um preço maior, mala de viagem, vestido para festa. E aí as organizações conseguiram triplicar, duplicar o orçamento do bazar. Então era um conteúdo que não existia, que a gente ensinava e ajudava as organizações de forma pontual nos programas quem tinha bazar para estruturar, a gente sistematizou e criou um e-book. Então o Portal do Impacto hoje eu digo que é a nossa parte sem fins lucrativos. Né? Então a Fomenta não consegue nenhuma receita, a gente tem inclusive nenhum doador hoje do Portal do Impacto, a gente já teve alguns apoiadores no passado, mas grande parte da estrutura que a gente tem ali é custo interno nosso. Então a nossa equipe de marketing, a nossa equipe que escreve o conteúdo, produz o webinar e também alguns parceiros. A gente tem uma rede de parceiros que produz conteúdo e nos ajuda a divulgar. Então hoje é esse nosso portal para a gente de fato democratizar o acesso à informação que no Brasil ainda é muito restrito para quem conhece fulano, para quem participa de algum lugar, para quem está em São Paulo. Então, quando eu saio de São Paulo e vou para o meu Goiás lá, por exemplo, para o interior de Goiás, tem uma organização que nunca ouviu falar de várias coisas. E aí a gente está tentando deixar isso mais acessível. Né? Interessante. O trabalho de vocês, eu diria que vocês são uma empresa, né? Mas são uma empresa aí do setor 2.5. Seria uma empresa isso. De impacto, né? Exatamente. E aí eu tenho uma dúvida. Várias dúvidas, mas aí surgiu uma dúvida. A Fomenta, ela tem um fundo em que ela recebe o recurso, ela gerencia e depois redistribui? Ela faz só intermediação? Como é que é o dia a dia do trabalho da Fomenta? Pegar um pouco do modelo de negócio, né? Isso. Então, a gente hoje funciona como um prestador de serviços. A gente tem 3 produtos. Eu falei bastante do programa de aceleração de ONGs, é um produto. Né? Então, uma empresa que quer fazer um programa de aceleração de ONGs na cidade do interior de Minas, onde tem uma fábrica, a gente faz. Então, vamos pegar as organizações dessa cidade e fazer esse programa. A gente tem um outro produto que é gestão de redes de organizações. Então, a gente tem muita empresa que tem um portfólio de organizações que eles apoiam. Né? Tem lá 20 ONGs que eles doam todo ano. A gente junta essas organizações para criar uma rede para elas poderem aprender umas com as outras, para melhorar a captura para o lado da empresa de informações, porque se eu tenho uma rede engajada, eu consigo passar formulário para avaliar impacto, eu consigo coletar e atualizar dados, em vez de eu ficar uma a uma conversando e tentando levantar informação. Então, a gente faz gestão de redes, né? A Fomenta assume toda essa parte de organizar encontro, gestão do grupo do WhatsApp e tudo mais, e voluntariado, que a gente vai pegar os funcionários da empresa e conectá-los para ajudar uma ONG num desafio de gestão. O que isso significa? Eu pegar uma multinacional, a equipe de marketing, para ajudar a sua ONG com marketing. E aí esses funcionários vão trabalhar ali durante 1 mês, durante 2 meses, como consultores num time, para ajudar essa organização a refazer um site, para criar um dashboard com os indicadores, para repensar a estratégia, o planejamento estratégico. Então esse é um outro produto. Então, são 3 produtos que a gente vai oferecer para as empresas e, às vezes, para institutos e fundações ligados a empresas, né, que às vezes elas terceirizam ou passam essa responsabilidade para uma outra organização criada por eles, né, os institutos e fundações empresariais que a gente fala. E a gente vai estar gerando valor para essas empresas. Então, não é apenas apoiar essa ONG, estou aqui fazendo uma doação. Eu estou gerando valor. Então, a gente está falando, por exemplo, de empresas que estão numa determinada localidade com uma fábrica, que ela tem um desafio de interlocução com a comunidade onde ela está inserida. Que a gente tem aquele conceito da licença social, né? A licença para operar naquela região. Então, como é que eu faço um programa para fortalecer as associações, as ONGs dessa região e meu diálogo com essa comunidade mudar? Inclusive para eu contratar os jovens. Se eu pego uma ONG que trabalha com empregabilidade de jovens, como é que eu ajudo ela a melhorar o trabalho dela a continuar, para eu depois contratar esse jovem como menor aprendiz, como estagiário, e eu acabo fortalecendo essa região onde que eu estou. Então, os nossos programas, a gente tenta sempre se conectar com o core business da empresa. Então, não é só uma filantropia, uma coisa desconectada com o negócio. E as empresas ao negócio. É atrelado ao negócio. Então, está atrelado ao setor que ela atua, está atrelado ao território que ela está. A gente tem, por exemplo, uma organização que é uma empresa parceira que é do setor da indústria têxtil.
dos grandes desafios da indústria têxtil são os resíduos gerados durante a produção de roupas. E aí a gente conseguiu formar um grupo de organizações, pegamos aquelas que trabalhavam com empregabilidade de mulheres, tinha os restos da indústria têxtil, que sobravam pedaços de tecido e tudo mais. Essa empresa pegou os designers deles para produzir peças com esses tecidos, bolsa, carteira, uns produtos super bonitos com restos assim, então vai fazendo ali dentro de algumas técnicas. E aí essas informações elas foram levadas para as mulheres que eram atendidas por algumas ONGs, para elas aprenderem a fazer isso. A empresa começou a destinar esses resíduos para elas produzirem essas peças, elas vendem essas peças e geram receita. E aí a gente começa a fechar alguns ciclos. Então a empresa tinha uma dor que era destinar esses resíduos. A gente tem um desafio dessas ONGs de empregabilidade, de gerar renda para as mulheres. A gente conseguiu conectar, resolve um problema do negócio, ao mesmo tempo que está resolvendo um problema social. Então, todos esses produtos da Fomenta, a gente tenta conectar ao máximo com o negócio da empresa. E aí as empresas vão financiar esses programas. Então, o programa de aceleração tem um custo, vai depender do tamanho do programa, se vai ser presencial, se vai ser online, se vai ser híbrido. O programa de voluntariado tem um custo, mas quem paga são as empresas. E aí, dentro desses programas, às vezes a gente coloca, quando a gente tenta fazer isso, mas não é sempre que a empresa consegue deslocar, a gente tenta pegar um recurso para doação para a organização. Então, tem os programas de aceleração que a gente tem uma premiação, assim como tem nas startups, tem lá o Demo Day, senta lá o pessoal, dá uma premiação, a gente faz isso também. Então, tem lá 20 mil, 30 mil reais, a melhor organização que teve um projeto que mais se desenvolveu vai receber 30 mil reais como premiação. E aí a Fomenta fica nesse processo de intermediação. Mas a Fomenta não tem um fundo. Então toda a nossa operação ela é sustentada e ela para de pé por meio desses produtos, por meio dessas soluções e serviços que a gente presta para essas empresas. Bom, então o que você me contou é que o que vocês fazem é ESG. Porque o que diferencia uma ação socioambiental solta na filantropia, na caridade, para o ESG, a condição para que seja ESG é que essas ações socioambientais estejam relacionadas com aquilo que é material ao negócio, ao core business, ao impacto que ela gera ou que ela tenha que mitigar. Então, muita gente está fazendo socioambiental e está sendo reprovado numa avaliação, num questionário que exija o ESG, justamente porque fez ações soltas, distante do core business, daquilo que é material para ela. Agora, eu estou impressionado. Acho que você falou, por exemplo, uma empresa vai e faz uma ação de marketing. Outra coisa que o terceiro setor me ensinou é que nem tudo é dinheiro. Ainda que sejam bens e serviços economicamente mensuráveis, existem inúmeras maneiras de você ajudar, às vezes mais do que o dinheiro. Às vezes você leva um projeto educacional, uma capacitação, você vai conseguir auxiliar essa entidade a conquistar o dinheiro, aplicar bem o dinheiro, fazer uma boa prestação de contas desse dinheiro. Então você, às vezes, só entregar o dinheiro não está contribuindo tanto quanto as pessoas imaginam, né? Uhum. Não, exatamente. A gente acredita muito nisso de... o dinheiro ele é importante, né? Porque, enfim... Dentro da sociedade que a gente está, essas organizações precisam comprar materiais, precisam alugar um espaço, precisam contratar pessoas. Mas junto disso, é muito importante, a gente chama isso que a gente acaba fazendo na Fomenta de apoio não financeiro. Essa combinação, quando a gente consegue juntar o apoio financeiro com o apoio não financeiro, a gente alavanca inclusive o apoio financeiro. Então, uma organização que desenvolveu capacidades de gerir voluntários, gerir pessoas, gerir recursos, quando ela recebe... e passa num projeto para executar de 50 mil, ou 100 mil, ou recebe uma doação, as decisões dela vão ser muito diferentes de uma organização que não desenvolveu essas capacidades. Então, às vezes, ela toma a decisão que esse dinheiro que era 50 mil, ele acaba se tornando uns 100 mil. Porque ela usou esse recurso para captar outro recurso, ela conseguiu otimizar, ela conseguiu, em vez de contratar alguém, montar um grupo de voluntários que vai ajudar. Então, eu poupei esse recurso que eu posso alocar para outras coisas. Então, para a gente, essa combinação é importante e a gente percebe que, às vezes... E a gente tem várias ONGs que falam isso, que tem alguns programas que têm a doação combinada com um programa, né, de formação. Elas falam, Fomenta, eu acho que eu preferia essa capacitação aqui, esse momento aqui, eu me conectar e conhecer outros empreendedores do que o dinheiro. Porque esse dinheiro aqui eu já recebi desse montante, esse valor, eu ia aplicar e usar,
Mas depois de passar esse processo, ouvir de vocês outras experiências, conhecer outras pessoas que também estão passando desafios como eu consigo pegar esse recurso e ser muito mais estratégico com ele. Então tem várias organizações que agradecem muito assim, e trazem esse olhar de que esse processo formativo, de repensar, de ser mais estratégico, ajudaram elas muito mais às vezes do que 10 mil, 20 mil reais, porque o recurso ele ia acabar, né? Ele ia ser gasto numa coisa boba, numa coisa que não faria sentido, e agora eu consigo usar isso de forma mais estratégica dentro da organização. Puxa vida, quanta informação bacana. E aí fica assim agora, né? A gente já vai caminhando aqui para as considerações finais. E aí eu queria saber como que as pessoas têm acesso a essas informações, a esse processo seletivo. Vocês têm um site, vocês usam redes sociais, Instagram, LinkedIn. Depois me fala, né? E as assessorias de comunicação podem conversar para a gente saber o que a gente precisa colocar na descrição do vídeo, tá? Uhum. Mas se vocês quiserem também divulgar algum programa, alguma coisa, e também em caráter informativo, onde as pessoas conseguem acessar essas informações. Legal. Acho que os 2 pontos de contato da Fomenta é nosso site, né? fomenta.com.br. Lá tem uma área para ONGs. A gente é bem ativo nas redes sociais, principalmente no Instagram. A gente está sempre produzindo conteúdo, divulgando por lá. Eu sou mais ativo no LinkedIn, então também quem quiser ouvir um pouco das minhas ideias e do que eu estou compartilhando, só procurar Rodrigo Cavalcante com E Fomenta, com PH, que é fácil encontrar. E aí minha recomendação é fazer a pré-inscrição lá no site, vai ter um formulário com poucos dados. E enquanto não vem essa vaga, enquanto o programa, geralmente esses programas são lançados no começo do ano, então fevereiro, março, a gente já vai ter alguns programas novos, mas enquanto esse programa não vem, não abre as inscrições, eu deixo a dica para acessar o Portal do Impacto lá e conhecer um pouco de todos os conteúdos que estão lá, consumir, ouvir o podcast. Tem várias histórias de empreendedores sociais contando um pouco dos desafios, das trajetórias deles, que eu gravava, está numa pausa agora, no hiato. Espero voltar em breve esse podcast, mas o pessoal pode acessar lá, que eu acho que é uma forma de... Porque eu sei que quem está no terceiro setor, a dor é latente, né? Então já tem o desafio hoje de... Eu preciso fechar a conta desse ano ainda, não dá para esperar, Fomenta, fevereiro lá, eu participar de um programa. Então, o Portal do Impacto é esse lugar que vocês vão encontrar diversos conteúdos legais. E para as empresas... Quem tiver interessado em fazer um trabalho de voluntariado, quem quiser olhar para a ESG de uma forma mais estratégica, eu sempre falo, a Fomenta está num lugar de ESG que não é de consultoria, não é de diagnóstico, é como é que eu transformo em ações práticas. Então, o trabalho da Fomenta, geralmente, ele entra depois de um trabalho de diagnóstico e consultoria, que é como é que a gente transforma agora essa matriz de materialidade, como é que a gente entende esses indicadores e coloca ações que vão mexer nesses indicadores. E aí é onde a Fomenta entra. Então tem várias empresas que a gente trabalha com elas via ESG, via área de ESG, às vezes responsabilidade social, às vezes RH, às vezes inovação, porque como está conectado com o negócio, às vezes eu estou resolvendo um problema da área de RH conseguindo conectar as ONGs para resolver esse problema. Então, para quem for empresa, só entrar no nosso site ou mandar um e-mail contato@fomenta.com.br, que a nossa equipe vai atender vocês para a gente pensar como a gente pode fazer alguma coisa juntos. Que legal. Bom, muito obrigado da tua participação. Os contatos nós vamos deixar na descrição do vídeo. Eu ia até falar sobre isso, né? As empresas que precisam melhorar sua maturidade em ESG, está aí o trabalho que ele traz à prática para vocês, que não dá para você levantar todas as questões em uma matriz de materialidade, que são problemas ali, riscos da sua empresa, impactos que você causa, que você, né, o que a sociedade ou que o seu negócio gera para você, e depois você não saber como vai fazer um encaminhamento disso. Porque é realmente muito complicado. Quem é do mundo corporativo, ele está ali atrás de uma mesa, ele entende da produção, daquela indústria, daquela fábrica, daquela empresa, ele está familiarizado com aquele dia a dia, aí ele descobre que ele causa um impacto, aí ele pergunta como eu vou mitigar isso? Porque são resíduos, às vezes, né? Você tem o problema do odor, aí atrapalha a comunidade. E como é que eu dialogo com essa comunidade? E aí a Fomenta, ela traz essa solução para a empresa também. Então você auxilia as duas pontas, que eu costumo dizer que é um projeto ganha-ganha, né? Não é um projeto, não é um jogo de soma zero, que um ganha e um perde. Não, a empresa não está perdendo, ela está investindo e vai ajudar, muitas vezes, mitigar e melhorar a imagem da marca, diminuir os riscos. E sempre quando a gente descobre riscos, a gente descobre oportunidades. Exatamente. Então, eu quero... Thiago, se você me permite... Por favor, claro.
A gente fala na Fomenta que é nem ganha-ganha, é ganha-ganha-ganha. 3 ganha. Por quê? Tem a empresa, porque, enfim, entendemos já, estamos no mundo que é importante olhar para a estabilidade, com essa preocupação. Mas a gente tem uma geração de pessoas que querem trabalhar com mais propósito, que querem entender como aquele trabalho dela reverbera de uma forma diferente para a sociedade. Então, quando a gente conecta os funcionários, os colaboradores num programa como de voluntariado, com ONGs, a gente consegue também mudar a percepção desses voluntários e engajarem eles. Então, esses colaboradores, eles também ganham, porque eles desenvolvem soft skills, eles desenvolvem habilidades, eles saem um pouco do escritório, do ar-condicionado, liga para TI, computador dá problema. Quando você vê como a organização opera o que ela faz, você fala, como é que a pessoa faz tanta coisa com tão pouco recurso? Tem muito pra gente aprender. E a ONG, que ela consegue acessar um recurso que muitas vezes ela não conseguiria acessar. Né? Então, eu consegui ter um colaborador de uma empresa super qualificado me ajudando aqui algumas horas, talvez essa organização nunca conseguiria pagar um consultor, pagar um funcionário com essas competências. Então, a gente fala que são 3 ganhas, porque o colaborador da empresa também, ele ganha bastante. Sim, eu não tenho dúvida. Você falou uma coisa muito interessante, né? Eu aprendi e ganhei muito com trabalho voluntário. Eu acho que eu mais ganhei do que eu ofereci. E eu estava um dia numa escola de samba, próximo da minha casa. A escola tinha sido rebaixada, estava com orçamento pequeno e a comunidade naquela garra e pegou fogo em um dos ateliês, né? No dia do desfile. Nossa. E aí eu vi uma pessoa que tinha baixa escolaridade, que estava numa posição ali de comando. Ela exerceu uma liderança, que foi uma escola, que aí vem a liderança nata, porque não teve de onde tirar aquilo, né? E você tem que ver a resiliência, as alternativas que ela achou, como ela motivou, como ela segurou a barra, como ela controlou, né, as equipes. E aí foi uma lição de liderança incrível. E cada vez mais esse contato tem que ser fomentado, porque é muito rico. Mas a gente tem aqui uma limitação de tempo. Hoje é o dia que a gente brincou antes de começar. Hoje era o dia para a gente ter uma conversa de 3 horas, mas eu espero que não falte essas oportunidades, formal e informalmente, tá? E eu então peço para você fazer as considerações finais. Está aberto, qualquer recado queira mandar, enfim, por favor. Muito legal, Thiago. Foi super legal bater esse papo. Eu não sabia de todo o seu envolvimento com o terceiro setor antes, então acho que deixou até mais rico aqui as perguntas, porque é legal a gente conversar com pessoas que conhecem do terceiro setor, e eu acho que tem um papel da gente conhecer mais mesmo as ONGs, de olhar para essas lideranças como uma referência. A gente às vezes vê o CEO da grande empresa da multinacional como a grande referência de liderança. Cadê essa pessoa que você contou a história na capa da revista, contando como ela pensa a liderança? Eu acho que a gente tem muito para aprender com essas pessoas. Eu na Fomenta eu aprendo muito todo dia com esses empreendedores sociais, e meu trabalho está muito mais de facilitar essas conexões do que eu falo do que ensinar. Então foi super legal bater esse papo. Quem quiser seguir a Fomenta pode seguir nas redes sociais, e meu LinkedIn também, a gente deixa aí na descrição os dados aí para vocês. Foi um prazer esse papo. Então, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, agradecer imensamente o Rodrigo, CEO da Fomenta, agradecer a todo o pessoal aqui que nos acolhe, que eu sempre agradeço, desde a Raquel, que nos recebe, ao Maurício da técnica, que ele também faz toda a parte de direção, ele que segura a barra aqui. Agradecer ao Adesampa, Teias, Prefeitura de São Paulo. Agradecer novamente, imensamente, todos vocês que nos acompanham, e que essa jornada seja muito longa. Muito obrigado e até o próximo Impacto ESG.